Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, tá? Vamos dar início à nossa aula de número 8 do módulo de Programação e Operações de Produção e Materiais. O tema da nossa aula de hoje vai ser o Kanban. A gente já viu essa palavrinha algumas vezes aí nas outras aulas, mas a gente não aprofundou nesse assunto, tá? Então a ideia de hoje é se aprofundar nessa ferramenta, né, nesse sistema que auxilia a gente a organizar melhor e a enxergar como que está o nosso fluxo de produção, tá? Então, em algumas horas ele vai auxiliar a gente a enxergar se o fluxo está correto, se está no tempo correto, na quantidade correta. E em algumas situações ele vai ajudar também a gente a priorizar o que tem que ser feito, tá? Então, a ideia da aula de hoje é essa, se aprofundar ainda mais nesse tema, tá? A gente vai ter alguns exemplos, vão ter as definições, né, os objetivos como sempre, e aí vai ficar tudo mais claro lá no final da aula. De qualquer forma, eu queria lembrar para vocês que cada aula passada aí tem uma atividade para ser entregue. Não é todo mundo que me entregou ainda, então eu fico no aguardo. Algumas pessoas já me entregaram, mas não foi todo mundo que entregou. Essas atividades, além de valerem nota, também vão valer presença na aula, tá bom? Então eu espero que vocês entendam esse conteúdo que a gente vai ver na aula de hoje, que vocês consigam, né, assimilar essas informações, tá bom? Então, pessoal, como de praxe, a gente vai começar aí pela definição e pelo objetivo do Kanban, tá bem? Então, qual seria a definição? O método Kanban é um sistema que utiliza cartões de cores diferentes ou tamanhos diferentes para especificar tarefas. Dessa forma, se aprimora a administração a partir de cartões de sinalização para controle de fluxo, como a gente viu lá em cima. Assim, se sabe quais tarefas precisam ser feitas, as que estão sendo feitas e as que foram concluídas, tá? Normalmente é utilizado em empresas de produção para indicar o funcionamento dos fluxos de produção. Então, como eu disse na introdução, né, no slide anterior, o Kanban ele vai ser um sistema que vai auxiliar a gente a organizar e a enxergar o fluxo produtivo, tá? Então, essa vai ser a grande vantagem e aí que está o segredo do Kanban, tá? A organização e a visualização do meu fluxo produtivo. E aí, não é surpresa, né? Acredito que não seja surpresa, que esse segundo parágrafo que a gente vai ler agora. A metodologia Kanban foi criada pela japonesa Toyota na década de 1960. Faz parte da metodologia Just in Time, que vai ser o tema da nossa próxima aula, que é um sistema de administração de produção que determina que deve ser feito somente o imprescindível para a realização da etapa do seguinte processo, em um fluxo de trabalho contínuo, tá? Então, algumas informações importantes. Primeiro, que o Kanban foi criado em 1960 na Toyota, lá na época do toyotismo, né, com o Taiichi Ohno, tá? Então, ele faz parte, é uma das ferramentas, né, um dos métodos que foram introduzidos pelo toyotismo. E ele faz parte de uma metodologia mais atual, assim, criada há algum tempo atrás, mas mais atual, que é o Just in Time, tá? Então, o Kanban ele está dentro desse Just in Time. Ele é uma das ferramentas que são utilizadas para se conseguir aplicar essa metodologia do Just in Time, que é a metodologia que a gente vai ver nas próximas aulas aí, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o objetivo, né? Qual que seria o objetivo do Kanban? E aí eu coloquei alguns tópicos ali que deixam mais claro o que o Kanban busca, tá? Então ele busca, aumentar a eficiência da produção, claro, otimizar seus sistemas de movimentação, otimizar o sistema de produção, melhorar a realização das tarefas e auxiliar na conclusão da demanda, tá? Então olha só, então o Kanban ele vai auxiliar a gente em alguns pontos chaves da nossa linha de produção. Na produção em si, ou seja, na eficiência produtiva, tá? Na parte de movimentação, seja ela de peça, de material, de estoque, o Kanban ele vai poder ser aplicado em diversos setores da linha de produção. Tá? Ele vai otimizar todo o meu sistema produtivo. Ele vai auxiliar na melhoria da realização das tarefas, tá? Porque como necessariamente eu vou precisar de um fluxo contínuo, então até chegar a essa perfeição eu vou ter que melhorar muito as minhas tarefas. Então ele vai auxiliar a gente a buscar esse tipo de melhoramento, tá? E por fim, auxiliar na conclusão das demandas, ou seja, na entrega do produto final. Então ele vai me auxiliar, o grande objetivo é esse. O Kanban
ele vai estar na minha linha de produção para organizar o fluxo, tornar esse fluxo visual para quê? Para eu diminuir o meu tempo de entrega, né? Para eu fazer a minha produção, né? A minha demanda no tempo correto, na quantidade correta e da forma correta, assim como prega o Just in Time. Tá? E por último, no último parágrafo ali, o sistema Kanban está baseado em referências visuais, que são atreladas aos produtos, lugares comuns, murais da linha de produção ou até mesmo computadores. Tá? Então, essa é a relação que a gente tem que ter. Além dele organizar o meu fluxo, isso a gente vai entender mais para frente, né? Dele me dizer, me passar informações referente a volume, a que ponto que está, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, ele vai deixar tudo isso visualmente. Ele vai tornar isso tudo muito visual. Através de quê? Eu posso ter um Kanban no produto, para, por exemplo, especificar qual é a prioridade dele. Então eu posso utilizar cores, né, para tornar um produto mais prioritário que o outro. Tá? Eu posso utilizar um Kanban para limitar estoque intermediário ou estoque final ou matéria-prima. Tá? E esse tipo de informação, ele não necessariamente vai estar só no produto. Ele pode estar num painel, né, da área, que aí todo mundo que está atuando ali na área consiga enxergar, ou até mesmo, né, em softwares, né, em computadores, em programas que me auxiliem a fazer isso. Tá? Mas por hora, nesse slide, o que a gente tem que entender? Que o Kanban ele vai ser um sistema que vai se basear através de cartões, né? E a gente vai entender isso mais para frente. Ele vai se basear nos cartões e vai ajudar a gente a entender, organizar e tornar visível o fluxo do meu produto, tá? Ou, além de tornar visível e organizar fluxo, né, de produto, ele também pode nos auxiliar na questão da demanda, na questão do volume. Preciso fazer mais, posso parar, tá certo, tá na quantidade certa, tem pouco, tem muito. Isso a gente vai entendendo no decorrer da aula aí, tá bom? Pessoal, agora a gente vai começar a entender um pouquinho mais o que é esse Kanban. A gente viu a definição e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, tá? E é importante, para a gente nunca esquecer, lembrar da tradução. Kanban, ele é original do Japão, né? Então é uma palavra japonesa que traduzida significa cartão. Por isso que ele é um sistema visual que vai se basear na aplicação de cartões, tá? E isso a gente vai entender mais para frente, como eu já disse. E aí está ali o que a gente vai falar no primeiro parágrafo. Entender essa tradução é uma ótima maneira de descrever o sistema Kanban. Ele consiste, como a gente já viu, na utilização de cartões. Normalmente vão ser utilizados os post-its, tá? Que são aqueles cartõezinhos coloridos que tem uma autocola, né, para ser colados, que geralmente a gente faz anotações, para indicar o acompanhamento visual do andamento do fluxo de produção da empresa. Então a gente vai usar esses post-its, né, esses cartões, para indicar como é que está andando o fluxo, onde o fluxo está, como é que está a minha produção. Esse sistema ainda ficou famoso por utilizar pouquíssimos recursos, se tornando prático e de fácil entendimento. Tá? Então são dois pontos importantes. A aplicação do Kanban ela é uma aplicação, na maioria das vezes, barata. Tá? Então ela não necessita de muito recurso. E também não é nenhum sistema complexo. Então qualquer equipe, mesmo que não tenha um treinamento específico para Kanban, lembrando que é sempre bom que tenha, mas mesmo não tendo, é um sistema de fácil entendimento, tá? Que vai necessitar de informações bem básicas, como a gente vai ver lá para frente. O sistema Kanban corresponde a um quadro em que estarão dispostas todas as tarefas de um determinado projeto ou setor da empresa. A natureza atualmente visual do Kanban permite um fácil entendimento dos colaboradores acerca dos prazos e etapas que precisam ser cumpridas. Então aí é interessante, né? Então o que a gente conseguiu ver ali? A gente consegue controlar o andamento de um projeto ou de um setor de empresa. Tá? Então assim, eu posso utilizar o Kanban num projeto? Posso, para saber em qual etapa que eu estou. Se eu estou na etapa no tempo certo, se está na data certa, se as minhas atividades que deveriam estar feitas já estão realizadas. Então o Kanban vai me auxiliar nisso dentro de um projeto. Ou num setor da empresa. O setor da empresa que produz garrafa PET, se todas as etapas estão sendo cumpridas da forma correta,
tá? E aí vai ficar mais claro nos exemplos que a gente vai ver. Dessa maneira, é possível organizar esses quadros se pautando basicamente em dois eixos principais. O que tem que ser feito, né, que são as tarefas, e as etapas, tá? No primeiro, vão estar todos os cartões das tarefas que precisam ser realizadas, tá? Então, nessa primeira etapa, eu vou ter que ter nos cartõezinhos tudo que precisa ser feito, tá? Todas as tarefas que precisam ser feitas. Já no outro eixo, eu vou ter o quê? A etapa, que seriam quais? Em andamento, finalizado, aguardando execução. Tá? Então eu vou ter todas essas etapas. Isso a gente vai ver no exemplo. A partir desse layout, basta colocar o post-it, né, o cartãozinho, no eixo que você está. Então, pessoal, vou dar um exemplo para vocês. A gente pegou um post-it e colocou como tarefa a elaboração de um checklist de inspeção. Tá? E aí eu vou ter 3 locais para eu colocar esse meu post-it, que são aqueles 3 que a gente viu ali em cima. Em andamento, finalizado ou aguardando execução. Bom, pessoal, para tornar isso tudo mais claro, a gente vai ver os dois principais tipos de Kanban, né? As duas principais formas que o Kanban aparece nas organizações. Uma das formas que ele aparece é nesse modelinho, é desse jeito que a gente viu aí em cima, tá? Separando o produto, a tarefa, por status. O nome desse Kanban é o Kanban de produção. Então, como a gente já viu, a gente vai ter um quadro e aí nesse quadro vão estar divididos os status, né, do meu processo. Tá? Não vão ser as etapas, mas vai ser status, como por exemplo, para fazer, fazendo e feitas. Quais são as atividades que estão para fazer? Os post-it das atividades, das etapas, dos produtos que estão para serem feitos vão estar nessa coluna. Quais são as tarefas, os produtos que estão sendo feitos, ou seja, está em andamento, né? Está fazendo aquele produto. Então vai estar na coluna do fazendo. E quais já foram feitos? Esses, então vai estar na coluna dos feitos. Isso tudo dos post-its, né? Cada post-it vai representar um produto, uma tarefa, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse post-it, né? Sobre esse cartão. Cada cartão deverá conter as informações mínimas sobre cada tarefa que será desempenhada. Ou seja, o que vai ter no cartão? O que precisa ser feito, qual é o prazo para concluir e qual é o responsável por executar essas atividades. Tá? Então, isso é o que vai ter no cartão. E como que a gente pode utilizar o cartão? As diferentes cores podem servir para indicar o andamento da atividade ou o setor responsável, por exemplo. Tá? Então, post-it da cor amarela é do setor tal, post-it da cor verde é do setor tal. Ou então, o andamento da atividade. Post-it vermelho está para fazer ainda, tá? Não começou a ser feito. Post-it amarelo está em andamento e o post-it verde está feito, tá? Então a gente vai movimentando, né, esse post-it. E a gente já vai ver um exemplo disso. A partir desse momento em que as tarefas começam a ser realizadas, os cartões são deslocados para a etapa seguinte, até que tudo esteja finalizado, tá? Então esse seria o Kanban de produção. Aí, pessoal, só para fazer um resumo, né, e deixar como entendimento aí. O que seria esse Kanban de produção? Eu vou ter um quadro dividido por status, tá? Então eu vou ter os status do meu produto, da minha tarefa. Não necessariamente vão ser só esses 3 que a gente viu, que é o a fazer, fazendo e feito. A gente pode aumentar a quantidade de status, né? Mas no mínimo vão ter que ter essas três etapas, tá? Cada produto, cada atividade, ele pode ser representado por uma cor, ou cada setor pode ser representado por uma cor, cada etapa do processo pode ser representada por uma cor. Então vai depender do que a gente vai aplicar, tá? Vai ficar mais claro no próximo slide, que a gente vai ter um exemplozinho ali. Mas o interessante de entender é o seguinte, que com o andamento da tarefa, com o andamento do produto, esse post-it vai caminhando até chegar no feito. Então ele vai começar em a fazer, depois ele vai vir para em andamento. Assim que eu começar a fazer o produto, eu vou pegar esse post-it e vou andar com ele, tá? E depois que eu terminar, eu pego o post-it que está em andamento e coloco no feito. Isso seria o quê? Isso seria a parte visual do Kanban.
Essa é a vantagem de ter o Kanban, porque só de bater o olho você vai saber quantos produtos ou quantas tarefas estão para serem feitas, ou seja, nem começaram, quantas estão em andamento e quantas estão concluídas. Então, em uma situação de controle, por exemplo, só de olhar você sabe se eu tenho muita tarefa parada, se eu tenho muita tarefa concluída, se eu tenho pouca tarefa sendo feita. E vale para o produto, né? O produto tal está sendo produzido. Tem muito para ser produzido e pouco finalizado. Então o Kanban vai auxiliar a gente a enxergar isso, tá? E é isso que a gente tem que ter em mente, essa questão visual do Kanban. Primeiro, pessoal, eu trouxe para a gente um exemplo do cartão, né? Que geralmente são post-its, mas podem ser cartões, podem ser peças, né? Vai depender de como está sendo utilizado. O que tem que ser definido são as cores, né? O que representa cada cor e a movimentação desse Kanban, né? Como é que eu vou fazer o controle e deixar isso visualmente exposto, tá? Mas isso é um exemplo de um cartão. Então vamos lá. Olha as informações que eu tenho nesse cartão. Logo em cima ali, eu tenho o número da atividade, né? Ou o que seria atividade. Depois eu tenho um resumo. Elaborar a campanha de lançamento do novo produto X para consumidores do tipo Y. Tenho também ali o tempo estimado para a duração. Então eu tenho que finalizar em quanto tempo? Ali provavelmente em 4 dias. Quem é o responsável? Alex. E aí, nesse caso, ele tem um cartão, né, de uma cor só. Então esse Kanban, ele provavelmente vai utilizar um cartão de uma cor só. E ele vai colocar um círculozinho indicando qual é a prioridade da tarefa. Provavelmente foi definido vermelho, amarelo e verde. Vermelho é uma tarefa crítica, tem que ser realizada logo, então eu quero prioridade. A amarela, nem muito prioritária e nem tranquila. E a verde são aquelas tarefas que a gente não precisa dar prioridade no momento, porém o prazo tem que ser atendido, tá? Então a priorização não quer dizer que eu não vou fazer a tarefa, tá? Então isso seria só um exemplo de cartão que a gente pode utilizar num Kanban, tá? No próximo slide a gente vai ver um exemplo de um quadro de Kanban. Pessoal, esse aí seria o nosso quadro de Kanban, tá? Então vamos lá. Quadro de Kanban de produção. Por quê? Porque tem as características do status. Olha lá. Para fazer, planejar, executar, revisar, ajustar e feito. Então, eu tenho aqui desde de tarefas e atividades ou produtos que estão para fazer, ou seja, estão parados, até a última coluna no que estão concluídos, feitos. Como a gente pode perceber, pessoal, a parte visual ela é bem clara e vai ajudar muito a gente. Então, só de olhar, a gente percebe que eu tenho muitas atividades, né, muitas tarefas, ou até mesmo produtos, dependendo da situação, naquela aba de para fazer, ou seja, que nem entraram no meu processo ainda. Tá? Aí eu tenho alguns em planejar, na fase de planejamento, eu tenho alguns sendo feitos, tenho alguns em revisão, alguns em ajuste e nenhum feito. Tá? Então aqui eu tenho, e a gente também pode perceber as cores, então cada cor dessa vai representar alguma coisa no quadro de Kanban. Tá? Esse quadro de Kanban é só um exemplo, a gente não tem ali quais são as atividades, quais são as tarefas, tá? É só para exemplificar e para a gente começar a enxergar o que seria um quadro de Kanban e a utilidade dele. Nesse caso, é só para a gente fazer um controle das tarefas. Então eu começo a minha semana, por exemplo, só com o meu quadro de para fazer preenchido, tá? Então vamos imaginar esse exemplo. Eu tenho esse quadro de Kanban e aí quando eu chego na segunda-feira no meu trabalho, eu tenho que listar todas as minhas atividades da semana e vou colocar todos esses post-its no para fazer. E aí eu posso definir cores de prioridade, né? Ou fazer o círculo que a gente viu no slide anterior, tá? No andamento da minha semana, eu vou ajustando essas minhas atividades. Eu vou pegar as mais prioritárias e vou começar a planejar, tá? Lógico, não adianta eu colocar... Se eu estou planejando uma atividade, é só o post-it dessa atividade que eu vou colocar lá. Eu não vou colocar todas as prioritárias, tá? Então, o que eu estou fazendo tem que estar correspondendo com o que está no quadro de Kanban, para se tornar tudo mais real. Tá? E a grande ideia desse Kanban de produção, seja ele aplicado em tarefas rotineiras, né, numa parte administrativa, ou seja ela aplicada numa linha de produção, é entender o que eu tenho feito, como é que está o fluxo do meu produto, né? Vamos aplicar, por exemplo, numa linha de produção, tá?
Então, eu não vou ter mais tarefas, eu vou ter produtos. Cada produto é representado por uma determinada cor, tá bom? E aí eu percebi que meu produto amarelo não tem nenhum feito, tá? Só de chegar na minha linha de produção, eu vou olhar para o meu quadro de Kanban e vou perceber que o meu produto amarelo não tem nenhum feito. E isso dependendo da informação, né, que meu PCP mande para mim, né? Dependendo da informação que eu tenha, eu vou perceber que tem alguma coisa errada. Então eu vou poder tratar de forma imediata. Então essa é a grande vantagem do Kanban, né? Que ele vai controlar esse fluxo do produto e vai tornar isso tudo muito visual, tá bom? Eu não sei se alguns de vocês já trabalharam com Kanban, né? Ou se tem algum exemplo de aplicação, mas fica muito mais prático visualizar ele, tá? Então por isso que depois da aula vocês podem fazer um exercício de procurar na internet alguns quadros de Kanban, tá? Eu vou vou tentar deixar, né, alguns materiais de apoio se eu achar aqui, algum material mais simples, né, que atenda o que a gente quer, mas se não vai ser só o vídeo mesmo. Mas depois tentem fazer essa atividade de procurar alguns exemplos de Kanban na internet, tá bom? O segundo tipo mais comum dentro das organizações é o Kanban de movimentação, tá? E por que o nome dele é Kanban de movimentação? É porque é ele que, além de mostrar o fluxo para a gente, ele vai liberar a movimentação para a etapa seguinte, tá? Então, nesse caso, o nosso quadro ele não vai ser montado somente com o status, tá? Ele vai ser montado com processos, com etapas, né? Para a realização de determinada tarefa ou para a fabricação de determinado produto, tá? Logo embaixo aí a gente consegue ver um exemplo desse Kanban de movimentação, tá bem? Então, quais seriam as etapas para a conclusão desse produto? Eu tenho a primeira etapa, backlog, tem a etapa de design, desenvolvimento, testes e a etapa de deploy, tá? Então, não se preocupem o que é cada uma dessas etapas. O que a gente tem que entender é que essas são as etapas, tá? Esse Kanban é um pouquinho mais estruturado, porque esses números que vocês estão vendo ali, essa é a quantidade, ele limita a quantidade de produtos, né, em cada etapa. Então, na etapa de backlog, eu posso ter 3 produtos nessa etapa. Então, os 3 estão ali. Já na etapa de design, eu posso só ter 1. Então, enquanto eu não conseguir concluir esse produto do design, e ele, no caso, já está pronto, aí eu posso puxar outro para o fazendo. Senão, eu não poderia puxar. Então, ele vai controlar esse tempo de quando que o meu produto, de quando que, no caso, a tarefa vai caminhar, né, para outra etapa. Então, por isso que o nome é Kanban de movimentação, tá? Mas ele é muito parecido com o Kanban de produção. Ele tem o mesmo intuito, controlar o fluxo. Só que, além de controlar o fluxo, ele também vai me dar o gatilho para caminhar a etapa, né? Para passar para a próxima etapa. Então, essa seria a principal diferença entre eles aí. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre os pontos positivos e os pontos negativos, né, de se trabalhar com o Kanban. Como toda ferramenta, ela vai ter essa variação, né, no que ela vai auxiliar e no que ela pode prejudicar, tá? Lembrando que esse tema é um tema bem complexo, né, e a intenção não é se aprofundar nesse assunto, tá? Então, existem outros tipos de Kanban, né? Existem diversas aplicações para Kanban.
e algumas definições mais complexas. É uma ferramenta muito flexível, tá? Então vão ter Kanbans que são mais simples e Kanbans que são mais complexos. Eu busquei trazer para a gente alguns exemplos que façam a gente entender de forma geral essa ferramenta, que são esses dois exemplos que a gente já viu, um Kanban de produção e um Kanban de movimentação, tá? Que são bem similares, têm a intenção de demonstrar o fluxo do meu produto, da minha tarefa, de forma visual, através de cartões, né? Que a gente vai fazendo a movimentação desses cartões no quadro de Kanban, tá? E aí a gente vai ver agora, como eu já disse, os pontos positivos e os negativos do Kanban de forma geral. Não é nem do de produção, nem do de movimentação. É o Kanban de forma geral, a ferramenta Kanban, tá? Que estão inclusos, né? Claro, o Kanban de transporte, o Kanban de movimentação e o Kanban de produção, tá? Quais seriam os pontos positivos? Sem dúvida aí, ó, o primeiro ponto positivo é a comunicação, né? Porque como a ideia da ferramenta deixar o fluxo exposto visualmente, isso vai melhorar muito a comunicação entre os colaboradores, aquela sacada do que está acontecendo, do que precisa ser feito, né? Ou em que etapa que está o meu produto ou a minha tarefa, fica tudo mais claro. Por isso que melhora a minha comunicação. A produtividade, tá? Porque a gente consegue detectar falhas, detectar problemas na minha produção, né, ou na minha execução ali, visualmente. Então eu cheguei, olhei no meu Kanban e eu consigo detectar o que está atrasado, o que está em dia, o que está faltando, se eu tenho que fazer mais, se eu tenho que fazer menos. Por isso que ele auxilia muito na produtividade. Na aplicação. Por quê? Porque ele não vai exigir nada muito radical, muito sofisticado para a aplicação, como a gente disse lá atrás, né? Não vai precisar de muito recurso. E, por último, a visualização. Eu consigo definir se tem alguma etapa, né? Se tem algum status que está sobrecarregado. Se tem muita tarefa em processo, então tem alguma coisa errada. Tem muita coisa em processo, mas não tem nada feito. Então essa visualização que o Kanban vai trazer para a gente. Ou um produto. Tem muito produto na etapa D e pouco produto na etapa E. Tá? Então tem alguma coisa errada com a etapa D, porque o fluxo não está caminhando. Então essa é a visualização que o Kanban vai trazer para a gente. E quais seriam os pontos negativos? Então eu tenho a imprevisibilidade, né? Porque ela é uma ferramenta de planejamento, certo? E a gente utiliza o quê? Utiliza os cartões. Então qualquer mudança de demanda vai prejudicar muito o meu Kanban. Então se eu estava me programando para uma determinada demanda e chegou mais, ou eu tive que fazer menos, né, por algum motivo específico, o meu Kanban vai ser afetado nisso. A informação que o meu Kanban está trazendo pode estar sendo trazida de forma errada, porque eu tive uma variação na demanda. Tá? E tem a centralização da organização. Essa é uma etapa muito importante. Como a gente viu, a atualização do Kanban ela vai ter que estar muito no tempo do que está acontecendo na linha de produção. Então essa atualização geralmente vai ficar na mão do colaborador envolvido. Tá? Então isso é um ponto negativo, não por ser um colaborador, mas sim porque fica dependendo de uma atualização manual. Né? Mesmo se for um software, a gente vai precisar entrar no computador e mudar a etapa. Então isso seria um dos pontos negativos. Né? Se a gente esquecer de atualizar o Kanban não vai te auxiliar em nada. Tá? A não ser Kanbans mais visuais, né? Kanbans de estoque, dependendo da situação, a gente consegue, só de preencher o estoque e fazer pinturas, a gente consegue enxergar algumas situações. Tá? Só com auxílio de cores. Beleza? Mas não seria um Kanban diretamente. Mas às vezes é utilizado como Kanban. Então um dos pontos negativos seria esse, a necessidade de estar sempre sendo atualizado de forma manual, né? De preciso dessa resposta, em que etapa que está, vamos mudar. Não é nada trabalhoso, é uma tarefa que tem que ser realizada, a atualização do Kanban, obviamente, mas que é um ponto negativo, caso seja esquecido de fazer, vai alterar a informação que está sendo passada. Agora, pessoal, a gente vai ver alguns princípios do Kanban, tá? Ou seja, o que a gente vai tirar de positivo desse Kanban, né? No que o Kanban vai auxiliar e o que ele vai mostrar de mais importante para a gente, tá? E quais são essas principais características.
A primeira característica importante que a gente já falou é a visualização do trabalho. Então, como ela é uma ferramenta visual, né, seja um Kanban de produção ou seja um Kanban de movimentação, a gente vai conseguir enxergar alguma falha no fluxo, né, na movimentação, seja de tarefa, seja de produto, tá? Então, o Kanban, que é essa parte em negrito ali, gente, ó, o Kanban facilita a percepção de gargalos, bloqueios e atrasos, o que incentiva a comunicação e a colaboração entre os envolvidos. Então, o Kanban, como a gente falou lá em cima, vai auxiliar a gente a enxergar isso, alguma falha, algum gargalo, tá? Algum atraso, algum bloqueio, alguma parada. Então, como ele é uma ferramenta visual, vai ficar muito fácil de enxergar isso, tá? Lógico que você vai ter que ter o conhecimento do processo ali, do que está sendo feito. O segundo ponto importante é a limitação do trabalho em andamento, tá? Então, a gente consegue enxergar, né, como que está na fase de andamento, né? Seja lá no Kanban de produção, que seria o em andamento, o fazendo, ou seja no Kanban de movimentação, que seria o cartãozinho em qualquer etapa do processo, porque se o cartão está em uma etapa do processo é porque o produto está sendo fabricado. Então eu vou conseguir enxergar isso. E o que é mais importante disso? Saber o que está parado, ou seja, não entrou no meu processo, o que está em processo e o que já foi concluído, tá? Para a gente ter um balanceamento. Então, quando a gente limita essa tarefa, a gente consegue reduzir o tempo que vai levar, né, do cartão passar por todos os processos, ou seja, vai diminuir o tempo de conclusão da tarefa, de produção do determinado produto, né? Por quê? Porque se eu conseguir limitar essa quantidade de tarefa em andamento, vou dar um exemplo para vocês. No meu Kanban eu defini que na etapa em andamento ou em processo, né, ou lá no meu Kanban de movimentação, nas etapas, né, eu limitei a 2 tarefas por quadrinho, né, por coluna. Então, se eu garantir que sempre tenham 2 tarefas ali, eu vou conseguir focar os meus esforços naquelas tarefas pendentes, né, naquelas etapas pendentes. E, consequentemente, eu vou diminuir o tempo para finalizar esse meu produto, essa minha tarefa. O terceiro, que a gente também já falou, é o foco no fluxo. O Kanban pode fornecer dados que permitirão ajuste nesse fluxo, de maneira a atingir o máximo da produtividade possível, tá? Então, cheguei lá, olhei para o Kanban, vi que tem muita peça em processo e pouca feita. Então, vou ter que fazer algum ajuste para começar a liberar peça, para começar a concluir peça, para começar a concluir tarefa. Ou, ao contrário, eu tenho muita tarefa parada e pouca em andamento. Então eu vou ter que ajustar isso, vou ter que colocar mais tarefa para ser realizada, vou colocar mais peça para entrar no processo, tá? Então essa é a questão do foco no fluxo. E por último, o melhoramento contínuo, né? Depois que a gente tirou todas essas informações do Kanban, para as próximas etapas, né, para os próximos processos, para a próxima vez que a linha rodar determinada situação, ou para a próxima vez que eu realizar essa tarefa, eu posso aplicar alguma melhoria. Tive dificuldade aqui nessa etapa, então eu vou aplicar essa melhoria. Por quê? Porque o Kanban vai mostrar as falhas para a gente, né, de forma visual, ou não. Se o processo estiver redondinho, não vai ter falha. Mas ele vai demonstrar as falhas através da movimentação dos cartões, né? Então, em cima dessas falhas, eu vou criar tratativas e vou trabalhar sempre nessa melhoria contínua, para que ela não aconteça novamente, tá? Então, esses seriam esses 4 aí, os princípios do Kanban, né? A ideia principal aí de se aplicar um Kanban dentro da organização. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a elaboração. Na verdade, a gente já falou muito da elaboração, vocês vão ver que ela é uma elaboração bem prática, né? Fazer o Kanban é bem prático, tá? E como eu disse, vão ter Kanbans mais sofisticados, Kanbans mais simples, depende para que você está utilizando ele. É sempre bom utilizar ferramentas simples, sofisticar só quando for necessário, né? Complicar só quando for necessário. Então, são 3 passos básicos, são 4 passos básicos aí para a gente poder elaborar esse Kanban, tá? A primeira etapa, a gente já falou um pouquinho sobre ela lá no começo. Apesar de ser uma ferramenta simples, né, é sempre bom a gente ter equipes treinadas, né?
É extremamente necessário, como está dizendo ali, ter essas equipes treinadas. Para quê? Para tirar o máximo da ferramenta, tá? E aí depois que você treinou a sua equipe, né? Caso você não consiga treinar a sua equipe, a grande vantagem é que o Kanban é uma ferramenta simples, então você pode começar a rodar ela e depois dar o treinamento, tá? Mas é essencial que tenha esse treinamento, que as equipes que vão mexer com o Kanban, que vão atuar com o Kanban ali, tem esse tipo de treinamento e entendimento da ferramenta, tá? Mas aí depois que as equipes estão treinadas, a gente vai começar a elaborar o quadro do Kanban, né? Vai começar a elaborar o que a gente vai colocar no quadro. Se for nesse caso aqui, que a gente está vendo nesse slide, é um Kanban de produção, que a gente está dividindo aí em 3 etapas, o a fazer, o em andamento e o finalizado, tá? Que é bem parecido com aquele primeiro Kanban que a gente viu de produção. Então vão ter 3 colunas, tá? Depois que eu tenho essas colunas, eu vou escrever nos meus post-its todas as minhas tarefas, ou então eu vou disponibilizar os cartões dos meus produtos ali na primeira coluna e vou dar sequência, né, fazendo a movimentação desses cartões, tá? E lembrando, né, que é muito importante, o que está no Kanban tem que ser real e fiel com o que está acontecendo na minha linha de produção, no meu setor administrativo, né, na minha tarefa diária. Tá? Então eu só vou movimentar o cartão assim que a tarefa estiver em andamento. Então vai do a fazer para o em andamento ou fazendo. Tá? Ou então um produto da cor do cartãozinho vermelho. Ele estava ali parado em matéria-prima, entrou na minha linha de produção, então eu vou movimentar e vou colocar em andamento. Tá? Então tem que estar muito fiel ao que está acontecendo. Tá? Então essa seria a primeira etapa, que é o treinamento, e a segunda etapa, que é a montagem do quadro. Tá? E esse quadro está livre a ser feito da forma que quem está definindo o Kanban deseja, né? Então, dependendo para o que você vai aplicar, você vai montar o quadro da forma que você preferir. Por isso que você tem que ter treinamento e entendimento da ferramenta. Então, pessoal, depois que eu tenho a minha equipe treinada e o meu quadro montado, tá? Além dos quadros, já tenho todas as minhas tarefas escritas ali nos post-its, ou então já tenho todos os meus produtos com os cartõezinhos definidos. A gente vai fazer o que? A gente vai fazer a etapa de priorização, tá? Que é a etapa número 3. O que seria essa etapa de priorização? É deixar claro lá no meu Kanban o que é prioridade, o que eu tenho que ficar mais de olho do que nas outras atividades. Como eu disse lá atrás, a priorização não quer dizer que eu só vou fazer o que é prioritário. Eu vou ter que fazer tudo que está no meu cartão, todas as minhas tarefas, todas as etapas do meu processo. Vou ter que produzir aquela determinada quantidade de cada produto. Só que eu vou ter produtos que são mais prioridades que outros. Eu vou ter tarefas que são mais importantes que outras, que têm que ser finalizadas primeiro. Então, essa é a etapa 3, é priorizar. E a gente consegue fazer isso de algumas formas, tá? A primeira forma de se fazer isso é com posicionamento, tá? Então, você vai posicionar aqueles produtos que são mais importantes lá na parte de cima do Kanban, né? Na primeira linha do Kanban. Tá bem? E assim por diante, os menos importantes vão descendo, então de acordo com o nível de importância, esse cartãozinho está mais baixo, então a gente vai priorizar a quem se movimentar primeiro, os cartões que estão na parte de cima do Kanban, lá no começo do Kanban, tá? E aí eu vou finalizando os de cima e vou descendo numa ordem, né, uma ordem cronológica ali de importância, tá? Outra forma de se fazer isso, que é a mais utilizada, é a identificação por cores, que foi o que a gente viu. Eu posso colocar, por exemplo, que os cartões vermelhos ou produtos que estejam com uma marca vermelha, né, ou tarefas que estejam com uma marca vermelha, são tarefas prioritárias, são produtos prioritários. Amarelos, nem tanto. Verde, de baixa prioridade, porém tem que ser feitos. Tá? E que aí acaba encaixando nesse último, que é a hierarquização de valor, tá? Que vai tratar nisso. Algumas tarefas são mais importantes que outras. Então, essa etapa 3 é priorizar. Então, eu tenho a equipe treinada, o quadro montado e eu vou definir a minha priorização, né? O que eu tenho que fazer primeiro. Nem sempre eu vou precisar priorizar tarefa, nem sempre eu vou precisar priorizar produto. Eu posso simplesmente montar um quadro com as minhas tarefas semanais,
E aí esse eu vou ter que priorizar, porque provavelmente alguma tarefa vai ser mais prioritária que outra. Mas, por exemplo, um Kanban de controle de estoque, não necessariamente eu vou priorizar. Eu vou usar ele mais de forma visual, né? Vou usar ele de forma que me passe a informação. Se eu preciso produzir mais, se eu preciso produzir menos. Tá? Então, por isso que eu falei, depende da aplicação. Tá? E a etapa 4, que é muito semelhante lá aos princípios, que é a questão da medição e aprimoramento. Tá? Então, depois que eu tenho tudo isso aplicado e rodando, eu começo a enxergar, resolver e aprimorar tudo que está acontecendo ali todos os problemas, né? Todas as falhas que estão acontecendo no meu processo, no meu dia a dia, né? Na realização das minhas tarefas, tá? Agora, pessoal, eu trouxe para a gente aí esse primeiro exemplo, tá? Que é um Kanban sendo aplicado no controle de um estoque intermediário, tá? Como eu disse, ele vai ter algumas características que a gente já viu e algumas características que ficaram a critério de quem elaborou esse Kanban. Mas a funcionalidade dele vai ser a mesma. Primeiro a gente vai imaginar a situação, tá? Então eu tenho a máquina A e tenho uma máquina B, né? Como é um controle intermediário, não pode ser tarefa. Mas se a gente quiser imaginar com tarefa, a gente consegue, mas vamos imaginar com peças, tá? Então tem uma máquina A e uma máquina B. Essa máquina A, ela produz uma determinada quantidade de peças para a máquina B. E não é um processo de fluxo contínuo, é um processo intermitente, né? Ou seja, ele gera estoque, tá? Que não é ideal, mas para essa organização específica foi o ideal. Tá? Então vamos lá, eu tenho a máquina A que gera um estoque que é consumido pela máquina B, tá bom? Então olha só, essa máquina ela fabrica 5 tipos de peça: peça 1, peça 2, peça 3, peça 4 e peça 5. Tá? E aí sempre que eu produzo uma determinada quantidade dessa peça, eu coloco um cartão. E essa quantidade é pré-estabelecida. Vamos dizer o seguinte: a cada 10 peças da peça 1, eu coloco um cartão azul no Kanban. E da peça 2, da peça 3, da peça 4, da peça 5 é a mesma coisa. Então a cada 10 peças, eu coloco um cartão no Kanban. Tá? Então, para que eu tenho que... Primeiro, por que a gente faz esse Kanban? Porque se meu estoque estiver vazio, a minha máquina B não trabalha e a gente não quer que ela pare. E se meu estoque estiver muito alto, pode ser que algum produto em estoque estrague, né? Que fique muito tempo parado, dependendo do que se trata. Tá? Então o Kanban ele vai ajudar a gente a controlar o fluxo, né? A manter uma demanda adequada. Tá bom? Como a gente pode perceber, está dividido em 3 cores, ó. 2 colunas verdes, isso coluna, tá? Ou seja, vertical. 2 colunas verdes, uma amarela e uma vermelha. O que isso vai querer dizer no estoque? Quando meu cartãozinho chegar no vermelho, não preciso mais produzir determinada peça. Tá? Enquanto tiver no verde e no amarelo, eu posso produzir. Mas aí tem as prioridades, a priorização, né? No amarelo, é um indicativo que está ok. No vermelho, tenho que parar. No verde, tem que ficar atento. Ainda está pouco. Tá? Então, nesse caso, a priorização foi feita da seguinte forma: enquanto estiver verde, está liberado para produzir. Amarelo, eu fico atento, e vermelho para a produção. Tá? Por quê? Para não ultrapassar a quantidade mínima de peças. E aí a gente pode ver a diferença. Ó. A peça 5 já foi produzida de tal maneira que eu já tenho lá no vermelho, então não preciso mais produzir dela. A peça amarela, a peça 4 está no amarelo. A peça 3 está um quadradinho, uma coluna verde. A peça 2, uma coluna verde. E a peça 1, 2 colunas verdes. E aí, olha o que a gente consegue tirar do Kanban. Primeiro, que eu não preciso produzir a peça 5. A peça 4 está numa quantidade boa, nem pouco, nem muito, tá? A peça 3 e a peça 2 eu tenho pouco, porque a gente consegue enxergar, ó, que foram produzidas poucas. Já a peça 1 eu tenho mais, que a 2 e a 3. Então, se eu tivesse que tomar uma atitude, seja operador da máquina, seja coordenador, líder, eu ia tomar uma atitude de produzir mais a peça 2 e a peça 3. Depois disso a peça 1, depois a peça 4. Para quê? Para nivelar o meu estoque. Não adianta eu ter muita peça 5 e pouca peça 2, porque a minha máquina B vai precisar de todas essas peças. Uma montagem, por exemplo. Então o Kanban vai auxiliar a gente a enxergar isso, tá? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, não esquece de me mandar.
Já esse exemplo, pessoal, é um exemplo de um Kanban. Ele me parece mais um Kanban de produção do que um Kanban de movimentação de um processo seletivo de RH, tá? Então eu tenho os status do meu processo seletivo, tá? Baseado nos status aí, nas posições de um RH, tá? Eu tenho lá, ó, o currículo aberto, o currículo, ou seja, aberto, que não começou a ser visto, tá parado. A análise de currículo, uma avaliação, tá, sobre a vaga, uma entrevista, quem foi reprovado e quem foi aprovado, tá? Nos post-its eu tenho ali informações como o nome, a última empresa e a pretensão salarial, tá? Tá tudo, né, em dólar, porque apesar do Kanban estar em português, é uma situação americana, tá? Uma ideologia ao trono de ferro aí, em inglês, beleza? Então eu tenho ali os candidatos, e aí eu consigo ver claramente, primeiro, que ninguém foi aprovado até agora. Eu tenho 3 reprovados, eu tenho 3 currículos em aberto, 2 em análise, 2 em avaliação e uma entrevista. Tá? Nesse caso, o único ponto aí que a gente tem que se preocupar é que eu não tenho nenhum aprovado ainda. Tá? E dependendo do tempo que eu esteja realizando esse processo, isso é preocupante. Tá? Porém, se a gente for ver, tem um nivelamento bom. Eu tenho 3 currículos em aberto, ou seja, que ainda vão ser analisados. Eu tenho 2 currículos em análise. Eu tenho 2 pessoas fazendo essa avaliação. Eu tenho uma pessoa em entrevista, tá? E 3 reprovadas. Então, a única preocupação ali é que não tem ninguém aprovado ainda. Mas o meu processo está andando de forma com um fluxo ali bom. Tá? Lógico, tudo vai depender de prazo, quantos candidatos eu preciso, mas olhando para esse Kanban, tudo me parece num fluxo correto. A única situação preocupante é de não ter ninguém aprovado ainda para essa vaga e 3 reprovados, né? Esses 3 reprovados passaram por todas essas etapas, tá? Foram caminhando durante esses status, desculpa, não são etapas, todos esses status aí, tá? Por isso que é um Kanban de produção. Tá? Lembrando, o Kanban de produção não é aquele que é aplicado em linha de produção. Kanban de produção é aquele que tem a característica de estar dividido por status, em progresso, feito, aberto, parado, né? Ele não está dividido ali por etapas, né? Por setores, tá bom? Então é isso, pessoal. Seriam esses 2 exemplos. Próximo slide a gente vai tirar uma conclusão aí. Bom, pessoal, como conclusão, o que a gente pode tirar? Tá? Primeiro, que é uma ferramenta que o Kanban, né, ela é uma ferramenta extremamente versátil. Tá? Ela pode ser uma ferramenta simples e pode ser uma ferramenta complexa, dependendo de onde ela vai ser aplicada. Tá? Mas é uma ferramenta muito eficaz e ela vai auxiliar a gente onde? Em trabalhar, seja em um processo com fluxo contínuo ou processo com fluxo intermitente, tá? Ela vai auxiliar a gente a fazer o controle de fluxo, tá? Não necessariamente esse fluxo precisa ser contínuo, mas ele vai nos auxiliar a entender, a enxergar e a deixar, né, visível esse fluxo. Tá bom? A gente viu 2 tipos principais, que é o Kanban de produção e o Kanban de movimentação. O Kanban de produção tem a principal característica, a divisão por status, tá? E o Kanban de produção é aquele Kanban que vai me liberar a movimentação para outra etapa. Então, se eu tenho 2 tarefas na etapa de desenvolvimento, eu não vou pegar mais nenhuma. Só vou pegar mais uma quando uma sair. Então ele vai controlar o tempo de passagem em cada uma dessas etapas. Por isso que o nome é Kanban de movimentação, porque ele vai liberar a movimentação. Eu vou conseguir enxergar essa liberação da movimentação. Tá? A gente também falou dos princípios e a gente falou durante a aula inteira, não foi só naquele slide, tá? No que o Kanban vai auxiliar a gente. Então ele vai deixar toda a minha organização de fluxo visual. Isso vai melhorar o quê? Vai melhorar a minha comunicação, então eu vou conseguir enxergar de forma mais rápida alguma falha, algum gargalo, tá? Eu vou conseguir trabalhar em melhoria contínua, eu vou conseguir priorizar, e essa é uma etapa muito importante no meu Kanban, é fazer a priorização, deixar claro o que é mais importante, qual é a tarefa que é mais importante, qual é a atividade que é mais importante. A gente também viu um exemplo que não precisou priorizar, foi um exemplo de controle de estoque intermediário, que só de olhar o Kanban a gente já viu qual peça que eu precisava fazer, qual que eu não precisava fazer, tá? A nivelação
situação. A gente viu lá que, por exemplo, a peça 5 tinha sido muito mais produzida que as outras peças. Então isso a gente pode trabalhar em melhoria contínua. Por que a peça 5 se produziu muito mais que as outras peças? Faltou matéria-prima, foi questão de setup, foi alguma situação específica. Então isso cabe, o Kanban mostra isso pra gente e cabe a gente fazer o entendimento e a tratativa desse tipo de situação, tá? E a gente viu outro exemplo sendo aplicado no RH, ou seja, na parte administrativa, provando que ele não é só na parte de produção, é um Kanban de produção sendo aplicado na parte de RH, na parte administrativa, né? Na seleção de currículos, que auxiliou ali no quê? A gente enxergou que o fluxo está caminhando, ou seja, todas as etapas ali estão preenchidas, só que a gente tem uma preocupação de que ninguém foi aprovado. Então, visualmente, em 5, 10 minutos, a gente consegue enxergar a situação, né? Sem precisar entender quem é, como é que tá. Ali, se tudo estiver correto, né, sendo movimentado da forma correta, a gente consegue enxergar a situação do meu processo, do meu fluxo ali, bem prático, de forma bem prática, tá? E essa situação é importante, que eu acabei de falar. O Kanban, ele tem que ser fiel e real à situação que está acontecendo, tá? Então, se a minha peça da cor amarela, do cartão amarelo, está em processo, então meu cartão amarelo tem que estar na coluna em processo. Se minha peça vermelha, vamos falar de um Kanban de movimentação, se minha peça vermelha está no meu processo D, tá? Então meu cartão vermelho tem que estar na coluna do processo D, não é na coluna do processo B. Então tem que caminhar junto. Então a peça caminha no setor produtivo, a tarefa vai sendo realizada, por exemplo, no setor administrativo, e o Kanban tem que ir sendo atualizado. Isso a gente não pode esquecer, tá? E outra coisa que a gente comentou aí no meio da apresentação é que o Kanban é uma ferramenta simples, porém de alta variedade. Então você vai achar Kanban menor, vai achar Kanban maior, vai achar Kanban sendo aplicado na indústria automobilística, vai achar Kanban sendo aplicado no setor administrativo. Então, às vezes, você que já trabalhou com Kanban, por exemplo, alguém que já tenha trabalhado com Kanban, pode falar assim, mas o Kanban lá da minha empresa não é muito parecido com esses aqui. Por quê? Porque dependendo da utilidade, né, e do que está sendo analisado, o Kanban vai ser diferente. O que o Kanban vai ter de similar em todos? O objetivo dele, que é tornar o fluxo de determinada situação visualmente prático, né? Tem que estar visual, prático e de rápido entendimento, tá? Então seria isso, gente. A próxima aula, como eu disse, a gente vai falar sobre o Just in Time, tá? E mais outra filosofia. Então o Just in Time ele caminha junto com outra filosofia. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas filosofias para deixar mais claro todo esse caminho aí. Lembrando que as nossas aulas elas não têm uma sequência, né? A gente vai expor algumas ferramentas que auxiliam num processo produtivo, né? Num processo, como a gente já viu, seja de serviços ou seja de produtos, tá? E no final de tudo, e lá no final do módulo, a gente vai tentar juntar isso e fazer um entendimento geral, tá bem? Fico à disposição, vocês têm meu número, vocês têm meu e-mail, qualquer dúvida é só mandar para mim, beleza? Não esqueçam de fazer a tarefa que está no próximo slide, a atividade do próximo slide. Valeu, obrigado, tchau.